Olá pessoal, então dando início ao tema da nossa aula, agora nós vamos falar então da fusão dos metais e ligas. Então, até o presente momento, a gente estava muito preocupado com o projeto, né, com entender quais eram os tipos de processos de fundição, quais as particularidades de cada um, quando a gente deve usar um, quando deve utilizar o outro. Entramos também na parte de projeto, sobre o dimensionamento dos canais, que é um requisito muito importante também. Demos uma revisada na parte de diagramas de fase, para a gente entender, né, o que ocorre nessas etapas, principalmente ali da fusão e da solidificação. Falamos um pouco sobre as propriedades, né, em função das fases presentes. E agora vem um momento muito importante também, que é o momento da fusão dos metais e das suas ligas. Então é importante a gente entender o que ocorre nesse momento da fusão, para também tentar minimizar a quantidade de defeitos ou a probabilidade de erros dentro do projeto. Então a fusão dos metais ela tem esse seguinte ciclo, né? A gente primeiro faz a carga, né? Vai fazer o carregamento do nosso material em um forno. Então a gente vai ter que ter uma preocupação com o tamanho, com o formato do que a gente está carregando, com o grau de pureza. Depois a gente faz a operação da fusão, propriamente dita. E aí a nossa preocupação ela passa a ser então com a composição química específica que a gente quer. Então, dentro dos elementos básicos da fusão aí a gente tem a parte da carga, como eu comentei, a gente pode ali carregar metais puros, antiligas ou materiais reciclados, por exemplo. E aí o critério que se torna interessante, que se torna importante é a seleção da carga. Então a gente no momento da seleção da carga, a gente tem que fazer o balanceamento das composições das matérias-primas, para que no final a gente tenha a composição desejada, né? Então aqui a gente tem algumas tabelas com os pontos de fusão, né, de alguns materiais. Então a gente tem lá o mercúrio, por exemplo, tem um ponto de fusão negativo, menos 38,87 graus. Lítio 180, frâncio 26,85 graus, até o que tem maior ponto de fusão lá, que é o tungstênio, que é cerca de 3.400 graus. Então é só critério de curiosidade, vocês parem o vídeo aí e deem uma olhada nos pontos de fusão de alguns materiais que vocês achem interessante. Então, o principal problema na fusão dos materiais metálicos é principalmente a reatividade que esses materiais metálicos eles têm quando estão em estado líquido. Então, eles têm uma reatividade muito forte com o meio. Isso pode gerar uma variação da composição química e, no final, pode gerar peças fundidas fora das especificações. Então, principalmente, alguns metais têm grande afinidade com oxigênio. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para que durante o processo de fusão a gente não tenha a formação dos óxidos. Esses óxidos eles vão acabar, dependendo do grau de oxidação, interferindo na qualidade superficial das nossas peças. Então a recomendação importante é conduzir a operação de modo que a gente evite ou reduza a combinação do metal ou liga com os elementos que o cercam. Então, o interessante é tentar como se a gente tentasse blindar esse metal e evitar que ele tenha contato então com outros elementos que estão ali naquele meio. Tipos de fusão então, a gente tem o que a gente chama de fusão simples, né, que é o processo mais comum, mais usual, e tem o processo de fusão sob vácuo ou atmosfera inerte. Isso tudo tentando reduzir a reatividade química da liga ou pelo menos eliminar alguns elementos que possam vir a reagir com esse metal. Então, estágios da fusão. Então, tem a fusão propriamente dita, né? O ato de tornar o metal líquido.
onde a gente vai ter reações com a atmosfera circundante, então tudo que está em volta ali pode reagir com o nosso metal líquido. Tratamento dos banhos, então a gente pode usar durante o banho ali fluxos de formadores de escória para remover essas impurezas. Podemos também fazer um ajuste da composição, onde a gente vai adicionar metais muito reativos no final da operação, por exemplo, o magnésio e o alumínio, para tentar remover alguma dessas impurezas. E podemos também fazer o ajuste e controle das propriedades. Então a gente faz ali processos de desgasificação, desoxidação, refino de grão ou inoculação, a fim de que a gente consiga ter um melhor controle das propriedades da peça, desse metal que vai estar se solidificando depois. Então, quais são as possíveis interações que podem existir então entre o metal líquido e o ambiente? Então, ali a primeira, dissolução de gases no metal, então esse oxigênio ou outros gases que possam ter na atmosfera, eles podem acabar se dissolvendo em meio ao metal líquido. A gente viu lá que o coeficiente de dissolução nos metais líquidos é muito maior do que no metal sólido, então nesse momento é muito fácil de o gás entrar dentro desse metal. Segundo, reações geradoras de gases, então esse metal ele pode reagir com o meio ali, com as paredes de determinado forno, e formar alguns tipos de gases. Ou até entre ele, dependendo da carga, o que tiver na carga pode reagir e pode gerar então esses gases. Podem ocorrer também trocas entre metal e escória. Então, dependendo dos elementos que tem na escória, eles podem acabar migrando para o metal líquido. E podem ocorrer também reações do metal com o cadinho, que é o recipiente que ele vai estar ali dentro. Então, se esse cadinho for um cadinho cerâmico, dependendo da composição do cadinho, pode acabar ocorrendo uma reação entre o metal e esse cadinho. Então, principais fontes de impurezas e elementos estranhos ao metal líquido. Então, quando a gente faz a fusão em fornos elétricos, normalmente a gente tem uma atmosfera normal, e a gente pode ter lá como impurezas oxigênio, nitrogênio, água e dióxido de carbono. Fusão em fornos a combustível. Então a gente pode ter como impurezas o produto dessa combustão. Então pode ser ali um dióxido de carbono, monóxido de carbono, água, óxidos de enxofre, oxigênio, nitrogênio. Ou então através das cinzas da queima desses combustíveis. Então a gente pode ter ali a introdução de fósforo e de enxofre. Então, impurezas em função do recipiente refratário. Então, a gente pode ter contaminações metálicas e não metálicas. Então, nesse refratário ali, ele pode contaminar o metal com a presença de silício, de alumínio, de oxigênio, hidrogênio, por exemplo. E podemos ter também, como fonte de impurezas, a própria carga, né, que a gente está alimentando ali o forno, e as ferramentas usadas no momento da fusão. Elas podem, de alguma forma, acabar contaminando o banho líquido. Então, princípios metalúrgicos da fusão. Então, o principal ali, a gente sabe que vai ter uma reatividade química, então a reação mais provável vai ser do metal com oxigênio. Então, ali, metal mais oxigênio, a gente vai ter algum tipo de óxido. Mistura e equilíbrio. Então, elementos de liga, solutos, vão ser dissolvidos no metal de base, no solvente, para a gente tentar manter um certo equilíbrio das fases. Para isso, a gente tem que ter uma previsão da solubilidade e ter os diagramas de equilíbrio. Então, isso aí a gente viu lá nos princípios de solubilidade e os diagramas de fase. Então, variações da composição química. Problema. Um dos problemas na variação de composição química é o enriquecimento com ferro. A origem desse problema pode ser através da contaminação do ferramental. Então, se esse ferramental aí, ele também tiver alumínio e silício, vai ocorrer uma fragilização através da formação do composto alumínio-ferro-silício.
E isso depois vai se caracterizar, ele vai se apresentar no metal sólido como se fosse semelhante a uma escrita chinesa. Então ele vai ter uma forma bem específica. Como a gente evita? Protegendo as ferramentas e limitando o contato entre ferramentas e o banho. Outra origem, sucata com partes de ferro inseridas ou de procedência duvidosa. Então, quando a gente não sabe muito bem o que tem na nossa sucata, isso pode ser um problema. Por exemplo, se tiver alumínio e cobre ali, vai dar a formação de um composto não solúvel durante o tratamento térmico. Como eliminar isso? Através do controle de qualidade da sucata. Outro problema é enriquecimento com titânio. A origem pode ser através da introdução de fluxos ou também através da origem da sucata. Então, teores acima de 0,3% de titânio vai formar o aluminato de titânio sobre a forma de cristais primários. Como a gente elimina isso? Controle rigoroso da adição dos fluxos e também da qualidade da sucata. Outro problema, redução no teor de magnésio. Origem pode ser através da oxidação na fusão e na espera, então esse magnésio ele acaba se oxidando. Então a gente pode ter perdas na fusão, principalmente ali através da associação do alumínio e magnésio ou alumínio, silício e magnésio. Podemos ter perdas em função de temperaturas elevadas ou de longos tempos no estado líquido. Como que a gente evita isso aí? Controlando temperatura, tempo de permanência e principalmente o momento certo da adição desse magnésio. Outro problema é a heterogeneidade do banho no forno. Então, a origem pode ocorrer a segregação de elementos ou compostos insolúveis a baixas temperaturas. Podem ter teores elevados de liga, temperaturas muito baixas ou falta de agitação, por exemplo. Consequências, a gente vai ter uma variação na composição do banho, formação de pontos duros e a formação de depósito no fundo dos cadinhos. Como a gente evita isso? Limitando o uso de elementos que gerem essa segregação, evitando temperaturas de fusão e espera muito baixas e evitando tempos de espera excessivos. Então, tratamentos que a gente pode executar no metal líquido. Então, o objetivo desses tratamentos é a proteção contra a oxidação e a absorção de gases. Então, a gente pode executar, por exemplo, a retirada de gases dissolvidos e pode executar também alterações nos mecanismos de solidificação. Como a gente pode fazer isso? Através da utilização de fundentes denominados fluxos. Então, esses fluxos eles são classificados de acordo com as suas funções, né? Eles podem, por exemplo, oferecer uma proteção contra a oxidação e absorção de gases, podem oferecer uma eliminação de óxidos e gases, ou podem simplesmente ser fluxos refinadores de grãos. Então, esses fluxos eles geram a prevenção de perdas de metal durante a fusão. Então, parte do metal que poderia acabar oxidando ou se juntando a outros materiais indesejáveis, esse fluxo aí vai prevenir a perda desse metal. Cobertura protetora sobre o metal líquido, então vai oferecer uma proteção contra os gases da atmosfera, ou a redução de perdas na retirada da escória. Todas essas são funções desse fluxo de proteção. Os fluxos de purificação têm como principal função a eliminação de gases dissolvidos e dióxidos. A reação química vai produzir um determinado borbulhamento que vai gerar a extração mecânica desses gases e óxidos. Fluxos refinadores. Então, a introdução desses fluxos refinadores vai aumentar a frequência de nucleação, a frequência com que se formam novos grãos, e vai gerar então
uma estrutura com grãos mais finos, o que melhora o comportamento mecânico depois dessas peças. Características que um bom fluxo deve ter. Ele deve ter boa fluidez, ter uma densidade inferior ao metal líquido, ser pouco higroscópico, não tóxico, dissolvente de óxidos e ser facilmente decomposto ou volatilizado. Então, formas de aquecimento. Então, quais são as formas que a gente pode aquecer esse metal? Através de fornos de fusão, pode ser ali um forno elétrico de indução eletromagnética, um forno elétrico de resistência ou um forno elétrico a arco elétrico. Ou através, então, da queima de combustíveis, então queima de óleo, gás ou carvão. Configuração e aspectos funcionais desses fornos. A gente pode ter fornos do tipo Cadin, com a extração do metal por levantamento, né? Ou então fornos do tipo cadinho basculantes. Fornos revérbero, onde o teto deflete então a chama e os produtos da combustão para a superfície do metal. Ou então fornos rotativos. Fornos especiais. Com fornos especiais a gente tem o forno cubilot, que é um forno de cuba vertical de funcionamento contínuo e indicado principalmente na produção de ferros fundidos. E temos os conversores também, que são muito utilizados ali para a fabricação de aços e para a oxidação de impurezas. Então, o mais comum a gente já viu, né, que é o conversor LD. Então, primeiro aqui o forno especial do tipo cubilot. Então, um pouquinho de história, aí vocês parem essa parte do vídeo aí, leiam toda a história. Eles surgiram antes da Primeira Guerra, mas era um forno muito básico. A tecnologia dos fornos mais modernos ela surgiu então após a Segunda Guerra. O primeiro forno moderno no Brasil foi instalado em 82, numa das maiores fundições que existiam na época. E a maioria então dos fornos cubilot em funcionamento no país são simples e de pequeno porte, podendo ser desligado quando necessários. E também nós temos os fornos mais modernos que podem ser projetados aí para funcionar de forma ininterrupta. Então, a descrição ali de um forno cubilot e as diversas partes desse forno aí. Então, a parte de cima, no topo do forno cubilot, a gente tem uma região de tiragem de gás, que vai ser abaixo de onde a gente faz o carregamento do forno. Temos uma carcaça do forno cubilot revestida, que reduz a perda de calor através de suas paredes. Temos um design de fundo com um sifão atmosférico e somente um furo de corrida para dar manutenção. A cuba do revestimento reduz o custo do refratário para esses fornos grandes. E o design do fundo seco com sifão pressurizado para absorção contínua de carbono e maior estabilidade da análise do ferro. Então ele é um tanto semelhante ao alto forno, né? A gente tem o carregamento dele por cima. Temos ali caixas de vento e ventaneiras para soprar ar ali e auxiliar no processo de combustão. Mais abaixo a gente tem ali um bico de corrida para a escória e no oposto, pouco mais abaixo ainda, uma calha de corrida para o ferro. E também a gente tem uma portinha lá embaixo, onde a gente consegue fazer a limpeza desse forno cubilot. Então, zonas do forno cubilot, temos uma zona superior de carga, onde a gente vai alimentar esse forno, uma zona de carregamento, uma zona de fusão, onde ocorre obviamente a fusão do forno, a parte do cadinho, o furo de vazamento, o sifão e a bica de vazamento. Então, composição da carga. Então, a composição da carga vai depender do metal que a constitui, do combustível e da substância fundente. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma carga total. Então, temos ali sucata de fundição com cerca de 1 tonelada, ferro gusa 600 kg, aço por volta de 600 kg também, briquetes de ferro silício 6,4 kg, carvão na forma de coque 347 kg, vai ser o combustível então.
calcário, que vai ser um fundente, 82 quilos, e o carboneto de silício ali com 15 quilos. Então aqui mais uma ilustração de como esse forno funciona, né? Como ele é carregado lá por cima, tem a região de retirada dos gases, temos as ventaneiras que vão soprar ar e auxiliar no processo de combustão. Então ele é muito semelhante a um alto forno, só que obviamente com dimensões bem menores. Vantagens do nosso forno Cubilot: baixo custo, baixo custo de fusão, de carburização, baixo custo da carga metálica, uh, pessoal operacional, manutenção de metal quente. Ele tem uma alta flexibilidade, então a gente pode executar a fundição de sucatas contaminadas com plástico, graxas ou sujeitas uh, com sujeiras ou escória, fundição de grandes quantidades de sucata galvanizada, índice de fusão variável até 35% e produção de diversos tipos de ferro. Também ele tem como característica a emissão reduzida de particulados e metais pesados, de dióxido de carbono e alguns outros contaminantes. As principais aplicações vão ser ali nos ferros fundidos, o cinzento, nodular, vermicular e o maleável. Então aqui a gente tem algumas imagens desse nosso forno Cubilot. Eu vou botar também junto com a aula alguns vídeos que mostram esses fornos aí em operação. Então ali é o momento que está sendo vazado o metal então para o cadinho. Fornos de cadinho. Então a gente tem os fornos que são mais comuns, que são os fornos de cadinho. As principais utilizações são para fusão de metais não ferrosos em fundições de pequeno porte. Então essas fundições aí de fundo de quintal. Tem vários vídeos até no YouTube que mostram como fazer esse tipo de forno. Nos tratamentos, então, durante a espera e manutenção em fundição sob pressão, a gente pode utilizar ali um forno de cadinho. Formas de aquecimento pode ser elétrico a resistência ou então através da queima de combustíveis. Então aqui é um exemplo de um forno cadinho a resistência, com capacidade de até 250 kg de alumínio e 24 kW que fundem 70 kg de alumínio por hora. Aqui um outro forno com uma capacidade um pouquinho menor, até 191 kg de alumínio. Então, basicamente, ali ele é aberto, ele tem resistências em volta desse cadinho que vão fornecer o calor necessário para a fusão. Temos os fornos a arco elétrico, isso aí a gente já comentou lá, né, durante os processos de refino secundário, primário e secundário, né? Então eles funcionam da mesma forma, tem um arco elétrico entre os eletrodos e a carga metálica. Temos os fornos a indução. Então, como eles funcionam? A gente vai passar uma corrente elétrica por uma bobina que a gente chama de bobina primária ou solenoide. O metal ou o cadinho vão funcionar como uma bobina secundária. Então, a gente vai induzir correntes parasitas nessa bobina secundária aí, ou as correntes de Foucault, como também são conhecidas, e vai ter a produção do efeito de aquecimento. Então, fornos de indução a cadinho, o cadinho de material refratário colocado no local ou pré-fabricado, vai ser circundado então por uma bobina cilíndrica feita de um tubo de cobre percorrida por água de resfriamento, para não deixar que ocorra a fusão desse tubo. A bobina indutora então tem aproximadamente a mesma altura do nível do banho, vai ser gerado um campo magnético ali. Esse campo magnético vai originar o movimento do banho, cuja intensidade vai depender da potência que a gente vai fornecer para esse forno e em função inversa da frequência da corrente que a gente fornece para esse forno. Então aqui uma imagem, uma vista esquemática desse forno aí. A gente tem ali os dutos de cobre, né, refrigerados, e o interior lá um cadinho cerâmico.
E aqui uma vista em corte, mais uma vez, desse forno. Também vou botar um vídeo em anexo, vocês deem uma olhada em como é que funciona um forno de indução a cadinho. Fornos de indução a canal. Então aí ele é um pouquinho diferente, ele é um grande reservatório de metal fundido sem aquecimento direto. Então somente o líquido que se encontra no canal é aquecido por indução pela bobina do indutor. Utilizações: superaquecimento e armazenamento de metal líquido, principalmente. Então aqui é um esquema desse forno. E também vou colocar um videozinho bem interessante de como funciona esse forno aí. Então aqui é uma vista em corte, então, desse forno de indução a canal, mostrando o arranjo diferenciado da bobina de indução. Que ela ali ela fica então em um canal abaixo do cadinho. Então depois do aquecimento da fundição, da fusão, né, desse metal, nesse forno de indução ainda existe, é necessário a etapa de transferência para uma panela de vazamento. E essa panela vai levar esse metal líquido até os moldes. Perigos. Esse forno de indução ele é um tanto quanto perigoso. Perigo de explosão nesses fornos, e a principal causa da explosão desses fornos são cargas que contenham umidade. A umidade, a água vai reagir e vai ocasionar então explosões nesses fornos. Outro problema na fusão por indução são os respingos durante o vazamento, que podem causar lesões sérias nos operadores. Então, gases em metais líquidos, que é um problema muito sério. Então, os metais líquidos eles dissolvem consideráveis volumes de gás durante a etapa de fusão. A consequência disso é que esses gases dissolvidos no líquido devem ser removidos antes da solidificação, sob pena de a gente ter defeitos do tipo bolha de gás, devido às diferentes solubilidades desses gases no líquido e no sólido. Isso aí a gente já viu nas aulas passadas. Então ali é um exemplo, mais um exemplo de um gráfico mostrando a variação de solubilidade do hidrogênio no alumínio em função da mudança do estado físico. Tanto quanto maior a temperatura, maior vai ser a solubilidade desse hidrogênio no alumínio. Então, ali em cerca de 800, 850, 750, 800, que normalmente é a temperatura de fusão do alumínio, a gente tem uma alta solubilidade de hidrogênio. Problema que isso ocorre. Esse problema vai surgir quando a quantidade de gases no metal líquido excede a que pode ser retirada em solução sólida, e a concentração desses gases vai aumentar com o progresso da solidificação e em certo ponto vai nuclear e crescer bolhas gasosas. Essas bolhas podem gerar poros, podem gerar trincas, podem gerar uma série de defeitos então na nossa peça, vazios. Então ali como elas ocorrem, então baixas velocidades de avanço da frente de solidificação, normalmente a frente repele essas bolhas. Médias velocidades de avanço na frente de solidificação vai formar bolhas alongadas, e altas velocidades do avanço da frente vai formar porosidades dispersas. Princípios de solubilidade e formação dos compostos. Então, a dissolução de um gás em um metal ela pode ser descrita por aquela expressão ali, né? Metal líquido mais um gás, formando duas moléculas do gás ali. No alumínio, o alumínio mais o hidrogênio vai formar também duas moléculas ali do hidrogênio. A molécula do hidrogênio então vai se dissociar em contato com o alumínio, entrando em solução como o hidrogênio atômico, então na forma de um único H. Então isso se torna um problema, porque a gente tinha uma molécula
do gás, em contato com o metal, ela se dissocia e entra como hidrogênio atômico. No sistema alumínio e oxigênio, o produto da reação vai ser um composto sólido, que a gente já viu, ele é conhecido como alumínio, é um filme sólido na superfície do alumínio líquido. O oxigênio então não se dissolve no alumínio e forma esse filme sólido de óxido na interface metal-gás. Como a gente elimina esses gases do metal líquido? Os tratamentos mais importantes vão ser para a eliminação da remoção do hidrogênio e a remoção do oxigênio. Então, a prática comum que a gente faz é a prática da desgaseificação, que se faz isso com o borbulhamento de um gás inerte, então, normalmente ali o argônio, para as ligas metálicas, ou cloro, ou nitrogênio no caso de ligas de alumínio. E esse gás, então, se desloca no interior do líquido e tende a arrastar consigo o hidrogênio dissolvido no metal. A gente pode ter ali um processo também de rotação desse metal líquido para aumentar o borbulhamento desse gás e melhorar o processo de desgaseificação também. Remoção do oxigênio. Então a solubilidade do oxigênio é diferente do hidrogênio, muito em função da grande tendência do oxigênio em formar compostos estáveis com os metais. Então os metais eles têm grande afinidade com o oxigênio, eles formam óxidos muito fáceis. Então a gente pode ter compostos insolúveis nos metais líquidos nas temperaturas normais de fusão. Aí a desoxidação vai se tornar desnecessária, como nos casos do alumínio, o magnésio, estanho, chumbo, cádmio, zinco e respectivas ligas. Em metais que dissolvem oxigênio, como cobre, níquel e ferro, a solubilidade do oxigênio em relação à atmosfera dos fornos podem ser tratadas da mesma maneira que com o hidrogênio. Então a gente pode fazer também uma desgaseificação com um gás inerte que a gente vai retirar esse oxigênio. Podemos fazer também a desoxidação pela aplicação do princípio da estabilidade relativa dos óxidos, onde a gente tem ali um metal A, por exemplo, um metal líquido solvente contendo oxigênio em solução. E um metal B, elemento soluto, que vai ser adicionado. Se o óxido com o metal B for mais estável que o óxido com o metal A, o metal B vai ser considerado um desoxidante satisfatório para o metal A. Se o metal A for, para o metal A, se ele for se obedecer a algumas condições adicionais. Então, se esse metal B tiver uma maior afinidade com oxigênio, ele vai acabar removendo esse oxigênio do metal A e vai executar essa função. Então, quais são as condições para que o metal B seja desoxidante efetivo no metal A? O produto da desoxidação, ou seja, o óxido de metal B, deve se separar facilmente do líquido. De nada adianta a gente mudar o tipo de óxido e ele não se separar do líquido, ele continua lá dentro. Então, ele tem que ser capaz de se separar do líquido. As propriedades do metal A não devem ser afetadas substancialmente por qualquer resíduo de metal B, e a quantidade de oxigênio residual em solução não deve ter efeito significativo nas propriedades da liga. Essas são as condições importantes para que esse metal B seja um desoxidante efetivo. Então a reação é a mesma, a gente tem o metal mais oxigênio formando o óxido, onde o metal B e o oxigênio estão em solução com o metal A, e o óxido do metal B é um óxido sólido, líquido ou gasoso. Então ali um exemplo de desoxidação de aços, o metal A é o ferro líquido, e o metal B pode ser alumínio, silício ou manganês. A gente vai ter a formação de metal B, então pode ser alumina, o óxido de silício ou o óxido de manganês. E vamos continuar ali com o ferro metálico. Bom, pessoal, nessa parte de fusão, esses são os conceitos mais importantes. No próximo vídeo a gente vai
vai ver como ocorre a solidificação, alguns cuidados que a gente tem durante a solidificação, e aí a gente encerra então essa parte de processamento por fundição. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, prestou atenção e até mais.